E vamos fazer com que o reino de Deus venha a ser espalhado aqui na terra. Porque tem tanto TikTok aí sem futuro, tem tanto canal de besteira que você vê aí sem futuro. E a palavra de Deus, esses momentos em que eu pedi para você falar alguma coisa, se você não comentar acerca da palavra de Deus, você sendo cristão, aí está com defeito de fabricação, como diz o pregador. Um pregador antigo, que eu conheço, e que você também talvez conheça. Fim dessa história, aquele lugar ficou amaldiçoado, porque deixou de ser o pão nosso de cada dia. Números 11. Levou Miriam, que só cantou uma vez, e agora se levanta contra o pastor. Em 40 anos só cantou uma vez. Tem alguma coisa que Miriam fez que eu possa discordar, que você possa discordar de mim? Só cantou uma vez. Aí no dia que ela se lambuzou de carne e a maldição caiu no meio do arraial, lepra e tudo mais, posteriormente, porque eles murmuraram depois de barriga cheia, Arão e Miriam murmurou e ficaram leprosos, e muita gente morreu naquele arraial, porque se levantou contra o pastor daquela igreja. Então, para fim, eu falei de pastor que sofre. Agora você que se levanta contra o pastor, você está bonito, você está se levantando contra Deus. Aí você vai me dizer, o pastor é um ignorante, que nem diz meu tio. Deus não deu a igreja para o pastor. Deus deu o pastor para a igreja. Talvez você seja um ignorante, que nem diz meu tio. Não, o pastor toma tarja preta. Talvez a igreja que ele dirige seja tão tarja preta quanto ele. Ou então ele precisa, já adoeceu pastoreando você de tanto trabalho que você dá. Finalizando, o retrato da igreja é o retrato do pastor. Então não se levanta contra o ungido de Deus, não. Se não está boa, caça outra, vai congregar em outra. Deixa o homem de Deus quieto, porque ele é ungido de Deus, escolhido por Deus, e vai prestar conta de tua alma diante de Deus. E aí, você vai querer que ele perca o caminho do céu? Como Moisés perdeu a bênção, o homem mais manso da terra, viu a terra prometida e não pôde entrar nela. Ou pode acontecer o pior, você se rebelar contra Deus, e Deus, nem vou dizer o que Deus pode fazer. O que é rebelião? Provérbios 18:1. Vê lá, Provérbios 18:1. Provérbios 18:1 é pecado de rebelião. Então não se levanta contra o líder de Deus, não. Nem contra o pastor, nem contra o líder do departamento. Se não deu certo, pede licença, tchau e bênção, pede a bênção dele e não volte mais lá. Ore por ele, porque a carga dele é mais pesada do que a sua. Pode ter certeza. Pode ter certeza. O pão é nosso, mas é de cada dia. Pode ficar tranquilo. Oh, glória. Jesus falando lá da solicitude da vida em Mateus. É Mateus, né? Que fala que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi falou isso, né? Aí quando fala lá em Mateus, está falando acerca das plantas que não regam, ou das árvores que não plantam, não regam, mas que no tempo certo elas sabem onde buscar fruta. E que o vestido delas é tão bonito que nem Salomão, toda a sua formosura, o mais sábio da terra, com a rainha de Sabá, pôde vestir ela. Olha para uma pomba. Muito sagaz, né? Mas é símbolo do Espírito Santo. Tem coisa mais linda do que uma pomba? Hoje eu estava almoçando chamari na hora do almoço, na rodoviária, esperando meu irmão, e muito tranquilo lá, né? De repente uma pomba passa por debaixo do meu pé. Eu falei, estou vendo uma visagem aqui, não é isso não, Deus.
E era uma pomba, não era uma pomba branca, era dessas pombas de rodoviária mesmo. Dada a sagacidade dela, mas também dada a lindeza, a boniteza dela, toda vestidinha, toda lindinha, assim é você. Assim é você. Deus cuida de você. Não se preocupe com o dia do amanhã. O amanhã pertence a Deus, não nos pertence. Se você está desempregado, teu marido está desempregado, teu filho está desempregado, creia no Deus da providência. Use a ferramenta certa. Ele é fiel. Ele não vai deixar você padecer necessidade. Não vai deixar. Morrer de fome de jeito nenhum. Andar pelado para a igreja também não. Lembra de Padre Nascimento? Sandália da cor e de outra. Mas ele ia para a igreja louvar e agradecer o nome do Senhor. E no final da prova, Deus lhes dá, como deu essa mensagem para mim, uns 4 hinos. E um deles é: quer vitória, vai chorando, geme e chora. Você quer vitória? Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. E acredite no Deus da provisão, da providência, o Deus do nascimento, o Deus da oração modelo, o Deus da nação de Israel, o Deus de Moisés, né? E o teu Deus também é o mesmo Deus, ele é absoluto, ele é imutável, ele não muda de forma nenhuma, ele não muda. Bendito seja Deus. Perdoa, parte final. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, perdoa o meu pecado. Por quê? Porque eu perdoo a tudo que me deve. Eu estava falando isso. Hoje eu estava também dando uma olhada no limpando o ar do carro. E lá, não vou citar o nome, tem um determinado senhor que arrumava dinheiro a juro. E isso é antibíblico. Só que esse senhor morreu. E o dono da loja se deu bem com a morte desse senhor. Eu nem conhecia a loja, mas mudou até de nome a loja. Dada a grandeza. E o rapaz que estava arrumando o meu fez a seguinte indagação: será que os filhos não vão cobrar? Eu falei: não, claro que não vão cobrar. Sabe por quê? Porque isso é ilegal, antiético, não está na lei, não tem respaldo jurídico. Aí ele falou: mas rapaz, esse cara é de sorte grande. Eu falei: moço, para tu, do teu ponto de vista, mas vai saber quantos, isso é na dívida assim de 700 mil reais. Aí eu falei: vai saber quanto de juro ele não pagou por esse senhor? E agora ficou o pagamento. E esse senhor abençoou ele porque antes de morrer. Por quê? Porque com certeza quem presta dinheiro a juro não vai ter prejuízo. Com certeza o que ele pagou por esse senhor deu mais de 700 mil reais. E aí ele foi abençoado, dado o quê? Dada a sua persistência. Porque tem muita gente que diz, e está na igreja, Deus dá uma visão, Deus dá um direcionamento, mas a pessoa não vai. É igual o carro velho que não pega nem no tranco. Nem no tranco pega. E quem é empreendedor é assim, principalmente no Brasil, porque a carga tributária é a coisa mais louca do mundo. Estão fazendo aí uma nova reforma tributária. Vamos ver se dá certo, né? Vamos ver se dá certo. Eu torço muito para que venha dar certo. Para que a mola mestre desse país possa se desenvolver e que a gente possa sair de um país subdesenvolvido para um país, quem sabe, de primeiro mundo. Não para nós, nem para os nossos filhos, mas para os nossos netos. Você tem neto, e eu daqui a um dia chego os netos, quem sabe para os nossos netos. E isso tudo passa por uma carga tributária exorbitante, e a desigualdade social, falta de educação e outras coisitas mais. Outras coisitas mais. Então, esse persistiu a ponto do dono do negócio antes de morrer perdoar a dívida, mas ele só perdoou porque, com certeza, em juros ele pagou mais de que 700 mil reais. E aí ele morreu, a dívida foi perdoada, os filhos nunca foram atrás e nem vão, porque é ilegal.
E eles entenderam que ele tinha boa fé. Não pagou foi porque não teve condição de pagar. Porque ninguém é obrigado a pagar o que não dá conta de pagar. Não tem aquela frasezinha, devo, não nego, pago quando puder? Serve para tudo nessa vida. Sempre estamos em dívida com Deus. Senhor, perdoa, 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 perdoa. Mas lembre-se que antes de subir no altar, se tiver alguma coisa contra o teu irmão, volta nele e peça perdão. Até para dar a niquinha, que nem diz o vô. Peça perdão. E aí volte no altar. E vosso Pai que está no céu vai estar perdoando você e vai estar abençoando você. Então nosso Deus é um Deus de quê? De princípios. De princípios. E a oração é o quê? É uma conversa, um pedido, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento, um louvor diante de um Deus transcendente ou divino. Lembre-se disso. Porque a gente só chega diante dele para pedir. Quem te ensinou isso? Comece glorificando, Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Venha nós ao teu reino. Venha nós ao teu reino. Aqui é reino dele. Seja feita a tua vontade. Dai-nos diariamente o pão nosso de cada dia e perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Palavra-chave: pecado e tentação. Se você ver o versículo 4, pecado anda junto com a tentação. Não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Porque também tem muita gente que acha que tentação é o quê? É uma provação. Fatavia nenhuma. O homem mais sábio da terra diz que Deus prova a quem ama e açoita a quem quer bem. Nos programas anteriores do canal Rui Veros, que está aí para trás, eu chorando muito, falei de uma prova que, pela misericórdia do nome do Senhor, dada a persistência minha também, e da minha esposa, dos meus filhos, e de mentores, porque ninguém vive sozinho. E aqui eu quero agradecer de coração ao mentor do Pernambuco, que é Batista. Quero agradecer de coração ao meu mentor, que é o meu pastor presidente. Quero agradecer de coração ao meu primo, que está orando por mim desde tempos, lá no Nordeste. Quero agradecer de coração à minha mana, que está orando por mim aqui em Aravaína. Quero agradecer de coração ao meu pai, que sou fruto de oração dele, que todos os dias de madrugada está orando por mim, pelos seus filhos, pela sua família. Um homem de oração, junto com minha bendrasta. Agradecer a Deus pela vida da minha tia e todos aqueles que oraram por mim. Agradecer a Deus pelos colegas de trabalho. Agradecer a Deus também pela esposa e filhos por ter nos compreendido e feito com que viéssemos estar chegando até aqui. Se estamos chegando até aqui, fomos frutos de oração. Então, se você quer ser abençoado, ore por aquele que precisa de oração e você vai ver a diferença na tua vida. E agradeça a crueira que Deus te deu, porque posteriormente Ele vai te dar coisa boa. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aí eu lembrei do Riba, que meu irmão, meu maninho, um abraço, Riba. Ele, quando pregava, ele sempre citava Isaías. Se vós fosseis fiéis a mim, guardares a minha palavra, vocês irão comer o melhor dessa terra. Ele gostava dessa palavra. E é verdade. Isaías é o profeta messiânico. E ali, 700 anos antes de Cristo, já estava profetizando bênção na tua vida. E só tem 3 vontades de Deus. Romanos 12. É a vontade boa, é a vontade perfeita e a vontade agradável. Você sabe quais essas 3 vontades de Deus na tua vida? Dever de casa também. Vamos para a conclusão. Provação é uma coisa. É algo que foge do teu controle. Você não fez nada aparentemente, mas Deus te tira com um particular.
E esse particular, se for com Deus, pode durar dias, pode durar meses, ou pode durar anos. No meu caso, 5 anos. Deus me tirou com particular. E sabe o que eu aprendi, que eu posso antecipar você? No primeiro momento, chutei a lata, chutei o balde, como um cachorro vira-lata que eu sou. Mas quando eu calei, depois de 2 meses, 6 meses, quando eu me calei, e aí Deus se calou também. E aí foi mais de ano, Deus calado. Ia para a igreja, necas que tiribiba, nem mensagem não falava. Mas você sabia que Deus calado é Deus falando com você? A minha avó sempre falava, meu filho, quem cala consente. Se Deus não está falando nada, fique tranquilo. Você está como Elias, quando fugia de Jezabel. Você está na brecha. Uma hora o vento de Deus vai chegar em você. Como chegou aquele vento do mar que jogou cordonizes para ficar 45 centímetros de altura, e quem pegou menos pegou 200 quilos de carne vermelha. O vento de Deus vai chegar, a prosperidade vai chegar, a vida é uma eterna gangorra. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Aí você diz, essa parte de baixo é a pior. Eu falo para você, é melhor. Porque na bênção você acha que é mérito teu. E não é. Agora, a provação ela produz quebrantamento. E o quebrantamento produz o quê? Produz isso que eu estou falando para você. Romanos 5 também, os primeiros versículos de Romanos 5, são uma evolução em 4 passos. E o final é paciência. A paciência, esperança. Na esperança, o amor de Deus está derramado em nossos corações. E quando o amor de Deus está derramado em nosso coração, nada mais nos abala. Oh, glória! Nada mais nos abala. A indiferença do parente, a inquietude de outro, e nada mais nos abala. Porque o amor de Deus é atitude. O amor tudo suporta. O amor tudo crê. O amor tudo supera. O amor, essa coisa extraordinária de Deus. Agora, a tentação, ela é humana. Fonte de tentação. Jesus foi tentado em 3 áreas de sua vida. Jesus foi tentado em 3 áreas. E quem é você para dizer que não é tentado? Tentação de Jesus, João 3. Dever de casa também. Mas para resumo, é só uma reflexão, que já foi 44 minutos, eu quero mandar só nessa feita a mensagem, porque na semana que vem Deus tem coisa nova para nós. Tentação é um convite para pecar. Ela cria o desejo de pecar. A tentação não vem de Deus, a tentação vem do diabo. Vem de outras pessoas, vem do diabo, vem de outras pessoas, vem também de dentro, mas nunca vem de Deus. Pecado igual tentação. Se você pecou, você cai em tentação. E é por isso que aí a oração modelo nos diz assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se você pecou, você já caiu em tentação. Aí você vai dizer, mas tem pecadinho, pecadão. Em partes eu vou concordar com você. Lembra de Davi? Bem verdade. Pecou umas 3 vezes, né? Primeiro, pensou, olhando, porque Deus nunca gosta de gente desocupada, de gente preguiçoso. É por isso que eu não gosto de preguiçoso. Perdoe. Estava sólido, estava sem ter o que fazer, andando para lá e para cá. E aí veio uma moça bonita, enquanto o seu general de guerra estava na batalha. E aí o que ele fez? Do pensar, ele foi atrás da moça. Do ir atrás da moça, fez o ato. No ato veio a criança. Quando ele soube que veio a criança, mandou o quê? Matar o seu general de guerra. Em resumo,
lá em Salmos, cantando, diz que um abismo chama outro abismo. Percebe? Então, se ele tivesse só cobiçado e não tivesse ido atrás, bacana. Era só a cobiça dos olhos. Tiago fala isso em Tiago 4. Tenho vontade de falar sobre isso, mas Deus nunca permitiu. Acho que eu falei alguma coisa lá nas mensagens atrás. É pecado da carne. Agora, quando ele coabita, é pecado da alma. Quando ele mata, é pecado de quê? Não matarás, não adulterarás. Aí o negócio vai complicando. Aí você vai dizer, isso é coisa do... Não, isso é coisa de Deus. Salmo 119. Tem leis, tem princípios e tem estatutos. Então Deus é imutável, meu querido. Deus é imutável. Temos que orar todo dia, perdoar todo dia, pedir amor em nosso coração todo dia, porque todo pecado traz uma consequência. Todo pecado traz uma consequência. Aí você vai dizer, não, mas eu estou sendo tentado. É assim. Está errado. Isso está errado. E você dizer que ainda é Deus. Aquela pessoa que Deus colocou está errado. A pessoa que Deus colocou na tua vida é tua esposa, é os teus filhos, é a tua família, é a tua primeira igreja. Está errado. Tiago 1:13. Para calar a sua inquietude. Nem vou falar o nome. Nem vou falar outro nome. Para calar a sua inquietude. Tiago 1:13. Para finalizar aqui o meu raciocínio. Ninguém sendo tentado, diga de Deus, sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então não vem com essa. Provação é divina. Tentação é humana e diabólica. Então tenha cuidado sobre isso. Tenha cuidado sobre isso. Eu vou colocar o sobre, porque está por cima, não está? Muitas vezes é por baixo ali, mas ele sempre está acima, né? A tentação ela sempre está aqui, ó, do coração para cima. Cuidado para você não cair. Porque se você cair, vai inundar o teu corpo todo e vai trazer consequências e consequências desastrosas. Porque toda ação produz uma reação. É a lei do universo. É a lei do universo. Não tem um Big Bang lá? Big Bang, Jeremias 28. Mas eu estou dando muita coisa para vocês. Está lá na física, está lá na química. Fala sobre Big Bang e Deus já estava falando. Jeremias 28. Tem tudo na Bíblia. Busque lá. Busque lá. E agora, o que eu vou fazer que você me diz que tem uma oração modelo e eu ainda não aprendi nada? Aí eu vou te responder. Dado o exemplo do meu velho avô. Meu avô estava com 96 anos, minha avó já havia falecido, tinha uns 7 meses. E sempre tem aqueles de casal. E casal idoso sempre briga, né? Aí eu cheguei lá um belo dia e eu gostava de ir lá. Eu gostava de ir lá, gosto de ir lá, gostava. Já tem uns 3 anos que ele partiu para o Senhor. E quando eu cheguei lá, aquele nordestino que não ia nem na cozinha buscar o prato para comer. Aí ele... Em algumas de suas expressões, mas teve uma que me chamou muita atenção. Ele disse, meu filho, eu estou orando todo dia, meu filho, de manhã, meio-dia e de noite, que ele fazia o culto doméstico. E Deus não me escuta. Aí eu falei, vô, o que é que o senhor está pedindo para Deus? Quem sabe vai servir para você esse exemplo? E tenho certeza que vai, porque Deus me despertou para concluir a mensagem desse particular. Um particular meu, do cotidiano meu, de alguém que eu admiro por demais. Aí ele falou assim, e o que é que o senhor pediu para Deus? Está pedindo? Eu falei, meu filho, eu estou pedindo uma companheira, meu filho. Mas não quero uma companheira velha não, meu filho. Eu quero uma companheira que me ajude a fazer as coisas. Aí eu pensei assim, deu vontade de responder meu avô, mas meu avô não responde não. Eu respondo você, respondo meu pai, mas meu avô nunca respondi.
nunca questionei meu avô, mas no meu entendimento, 96 anos de idade, eu falei, isso aí é coisa que Deus ignora. Isso aí nem Deus responde. Deus está ouvindo e fazendo de conta que não está ouvindo. Será que não é o que está acontecendo com você? Tinha um colega, ele é de Goiânia, amigo. Na maior prova de sua vida, eu já falei isso para trás também. Ele tinha um filho de criação, não vou citar o nome, e Deus tirou ele, era hippie, nem o pai dele deu conta, morava na rua, largado, e tirou ele e colocou como príncipe. E ele veio pregar na última festa que eu consegui presidir no distrito de Novo Horizonte. O meu pastor presidente estava até lá e pediu para ele pregar, porque meu pastor presidente muito simples, muito modesto, disse que não é pregador profissional. Esses dias até ele falou num culto de ensino que nas mais de 80 igrejas nunca foi chamado para pregar 2 vezes, só uma. A mensagem dele deve ser ruim demais. Ele falou, não, meu pastor, não é não, sua mensagem é ótima. Eu aprendo muito com o Senhor, na sua modéstia, simplicidade, humildade, homem de Deus. Certo que ele botou para ele pregar, e ele falei até o nome, ele estava doente, enfermo, dado o peso da responsabilidade, que é ministrar. Moisés não sentiu o peso da responsabilidade, ele vem de longe, o clima é diferente, e ele foi ministrar. E depois desse culto ele me falou assim, Rui, no maior ou no pior momento da minha vida, eu falava com Deus e Deus não me ouvia. Ao Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim falou comigo, fala em nome dessa criança. Que ferramenta poderosa. É por isso que o governo de Deus é teocrático. E tu acha que ele pediu muita coisa? Só pedia assim, ele disse, faltava o leite, Rui. Eu pedia, Senhor, em nome dessa criança, providencia o leite. O testemunho de Mato Nascimento também diz isso, de um filho de criação que ele tinha. E ele foi abençoado através dele. Então tu tem a ferramenta certa. Agora tu está pedindo de forma errada. Aí você vai me dizer, Deus é chantageado. Lembra de Sara e Agar? Não. É porque o meu pai diz que Deus não dá filho confiando em pai, né, pai? Eu falei disso na outra mensagem para trás. Quando Deus dá um filho, é por isso que não pode haver suicídio. Não pode haver aborto. Porque quando uma criança vem ao mundo, desde o feto já é com um propósito divino. E quem é você para descartar um projeto de Deus, quem sabe para abençoar a tua família, para abençoar o teu lar, e você não está querendo, para fazer você prosperar, quem sabe a maldição de Deus está em cima disso aí? Abre a madre e você vai ver Deus fazer você prosperar. Ele não tinha filho, mas pedia o nome do filho e Deus providenciava não só o leite, providenciava a cesta, providenciava tudo que era necessário para ele. Então esse é um tipo de coisa que Deus ignora. Aí qual é outro tipo de coisa? Tem coisas que eu posso resolver. O que é a coisa que eu posso resolver? Minha madrasta, aquilo que eu falei para você, essa meio-dia aí, você pode resolver. Coisa que você pode resolver, Deus não vai resolver. Agora tem coisa que só o Jeová Jiré, o Deus da provisão, só o Jeová Rafa, o Deus que cura, só o Jeová Nissim pode resolver. E aí é você e Deus e mais ninguém. Que Deus em Cristo te abençoe e que essa palavra possa falar mais forte ao teu coração, como falou de uma forma serena, como a gota de orvalho que descia toda noite junto com o maná para aquela nação de Israel. Falou serena ao meu coração.
mas o necessário para me edificar, e tenho certeza que para edificar você também. Amém?